uma estilista que sonhava ser diplomata em criança e depois passou por um percurso de jornalismo. Como é que se passou esta mudança de carreira? Então, eu deixei-me ir pela parte de comunicação, que também era uma área que eu queria perceber como é que funcionava, mas de repente este bichinho, como costuma dizer, da moda, de cortar tecidos, de conjugar, falou muito mais alto, então de repente eu vejo-me, ok, já tinha um emprego, já era crescida e vejo-me a fazer tudo para trás e a voltar a ingressar na escola e a fazer um percurso novo de profissional na área da moda e do design. E como é que surgiu a primeira que veio primeiro, que foi a Calimero Sami? Sim, como é que surgiu inicialmente? A Calimero Sami surge porque eu vou para Moçambique fazer um trabalho e de repente, obviamente, com tantos tecidos, com tanta cor, eu venho carregada com uma série de tecidos e começo a desenvolver um projeto paralelo àquilo que eu fazia de guarda-roupa, em que faço bolsas, em que faço almofadões, chapéus, N acessórios. Mas depois também começo a fazer roupa para mim com os tecidos africanos. E as pessoas começam realmente a reparar em algo diferente, que na altura em Lisboa, nomeadamente, não estava a passar-se nada com os tecidos africanos em termos de roupa, e eu começo a aparecer com algumas peças feitas, e então há aqui a Calimero Sami começa a ganhar uma linguagem diferente, que é já algumas peças de roupa ainda sobre a marca Calimero Sami. E como é que passou da Calimero Sami para a Sami Son? Em 2012, eu estava a fazer um projeto de televisão, de ficção, para Angola, e havia duas das personagens, uma masculina e uma feminina, em que me foi permitido também dar sugestões, juntamente com as figurinistas, para que essas duas personagens fossem vestidas por tecido africano, mas tivessem uma linguagem de moda, porque todo o ambiente do projeto era sobre moda. E essas personagens, à semelhança de outras, mas essas personagens com essa linguagem de vestir começaram a ganhar também importância e tornaram-se de alguma forma referência. Então eu pensei, e também, obviamente, com o alento de outras pessoas que também pensaram, porque é que tu não fazes a tua própria marca? Já tens um nome que podes utilizar, tens criatividade, porque é que não fazes? E então eu, de repente, aquilo que se vinha a passar com a Calimero Sami, e já havia as tais peças de roupa, evoluiu para aquilo que passou a ser a Sami Son em 2012. Como é que surge a ideia, normalmente, de uma peça? Eu posso estar em qualquer lado, não é? Às vezes tem a ver com as cores que eu vejo e as misturas de cores que eu quero fazer. E depois, a partir dessas cores ou do padrão que eu tenho e que me apetece muito trabalhar, desenho uma peça para aquele padrão, ou então, obviamente, se tenho uma coleção, vou pensar em algo que faça sentido, que eu queira ver representado enquanto coleção. Posso ter ido ver uma peça de teatro, posso ter ido a um museu, posso ter ido passear em Portugal ou fora de Portugal, e qualquer coisa que eu vejo, eu tenho um caderno e estou sempre a apontar ou ideias, ou a desenhar qualquer coisa, ou recolher materiais, e vou pondo nesse caderno. E às vezes esse caderno realmente dá-me a inspiração que eu preciso para criar um tema e chegar às peças. Então, a partir daí, se eu tenho um mood, se eu tenho um tema para as minhas peças, eu começo a construir as peças. Depois da ideia, qual é que é o processo que segue? Depois da ideia, tenho que tirar medidas ao cliente, tenho que perceber se do tecido que o cliente escolheu, se vamos juntar que tipo de se vamos juntar outro tecido ou outros tecidos, que materiais é que podemos juntar, que cores é que podemos misturar, se for um cliente que permita ainda adicionar mais elementos de cor. Depois das medidas, eu faço os moldes em papel,
corto e faço um protótipo, ou seja, não corto diretamente no tecido, mas corto num outro tecido para que o cliente possa vir fazer uma primeira prova para perceber se aquela peça realmente está bem, se está de encontro com o que o cliente tinha pensado, se cai bem no seu corpo, se tem as alturas ideais, enfim, para depois então cortar a peça definitiva. Qual é a maior diferença entre o processo para um cliente e para uma coleção em específico? Na coleção nós estamos a construir realmente, não há esta parte de prova, não há, assim como também não aconteceu antes a parte de tirar medidas ao cliente, portanto não há esta parte tão mais próxima do cliente. Portanto, nós guiamos por tabelas de tamanhos que são, neste caso, são adequadas ao público, ou devem ser adequadas ao público para o qual trabalhamos. E, portanto, a partir daí criamos os moldes das peças que desenhamos de acordo com os tamanhos que queremos produzir depois nas peças. E depois é mandar cortar as peças, ou eu própria corto as peças e mando confeccioná-las. Foi assistente de guarda-roupa para o filme como o The Promise e o The Man Who Killed Don Quixote, e foi ainda figurinista do documentário da Netflix O Desaparecimento de Madeline. Sim. Como é que surgiram estas experiências? Pois, esta é toda a outra parte do meu trabalho, não é? Eu trabalho em ficção, normalmente em publicidade e cinema, sempre ligada ao guarda-roupa. Trabalho muito com o mercado internacional, quer a fazer eu próprio os figurinos, quer dando assistência aos figurinistas que às vezes vêm com esses projetos. E pronto, eu já trabalho desde, vou dizer, baixinho, 1999 em ficção. E portanto já é um longo percurso e as pessoas, pronto, veem o portfólio e já sabem que eu existo e como é que trabalho. As suas peças também costumam aparecer nas revistas, normalmente, certo? Então, qual é que é a maior diferença entre aparecerem nas revistas, no grande ecrã e nos artistas musicais, neste caso? Em todos os aspectos é de imenso orgulho ver as minhas peças, seja nas revistas, seja em palco. Obviamente abrange públicos diferentes e, portanto, eu fico sempre na expectativa do que é que as pessoas gostaram mais, ou o que é que viram, ou como é que essas peças chegam até elas, não é? Mas em qualquer uma das situações é sempre imenso orgulho quando eu vejo as minhas peças ou publicitadas ou em ação no palco. E qual é a diferença no processo de criação das peças? Quer dizer, é bastante, porque as peças que são criadas para os músicos têm determinadas características, são pensadas para acontecerem de determinada forma e de respeitarem determinadas necessidades que depois o músico vai precisar de ter quando está em palco e em movimentação, provavelmente, ou num conjunto de outros músicos com outras maneiras de vestir, ou por causa da luz. E as peças que são criadas e que aparecem na imprensa escrita, obviamente farão parte de uma coleção que teve um tema, da qual existem mais peças que fazem parte desse mesmo tema, dessa mesma motivação, com este ou aquele padrão que vão de encontro àquele que é apresentado naquela fotografia. Portanto, digamos que na imprensa escrita, quando aparecem, fazem parte, são um bocadinho de uma história, enquanto que, se calhar, em palco, elas próprias são a história para aquele momento e para aquela pessoa, é diferente. Em relação aos artistas que vestem as suas peças, já aconteceu ter alguns clientes que vêm, quero aquela peça daquele que aquele artista vestiu? Por acaso não aconteceu, porque eu acho que, de alguma forma, eu acho que as pessoas também, lá está, vestir para palco é sempre um bocadinho mais exuberante e, portanto, e os tecidos que eu uso já dão muito nas vistas e, portanto, se calhar as pessoas não quereriam repetir, não é, aquilo que vêem. Obviamente que vêm à procura porque viram determinado artista com determinada peça e gostaram do padrão, mas querem
fazer uma coisa à sua imagem. E isso também é interessante. Muito obrigada, Teresa, por essa entrevista. Obrigada. Obrigada.